Ler livro não é uma tarefa fácil para uma mulher que tem uma rotina comum, sendo mãe, esposa, trabalhando 8 horas por dia, ter tarefas domésticas e ainda ter o hábito de ler. Olá, chamo-me Irina Gonçalves, bem-vindo ao meu canal, ao teu canal, ao nosso canal Salvezina. Mais uma vez a rubrica Mudança começa onde? Em ti. Venho-te partilhar essa rotina, esse hábito que eu criei e que mudou a minha vida completamente. Eu sei que a maior parte do desejo de muitas mulheres, como foi um grande meu maior desejo, que hoje eu tenho, e venho partilhar para ti como é que foi essa trajetória. Vou-te dar 3 dicas muito básicas que podem adaptar a tua rotina e veres a leitura com outros olhos e ver o quanto pode transformar a tua vida, esse hábito saudável. Quando eu ia trabalhar, eu passava vídeos nas redes sociais, eu passava tempo no telefone, no comboio eu passava, dormia, acordava, estava só a ver vídeos. Isso não me ajudava em nada, para dizer sinceramente. Eu estava sempre a dizer, a idealizar, a comparar, porque aquela pessoa tem essa vida e eu estou aí a limpar a casa das outras pessoas. Isso tudo, isso não me agregava nada, pelo contrário. Isso me deixava mais frustrada. Eu disse, eu tenho que melhorar. E foi assim, substituir a tela toda hora nas redes sociais para livro. Já falei desse hábito aqui no outro vídeo que tem aqui já no canal. Vou deixar linkado aqui no card o vídeo que realmente eu falo um bocadinho de como é que foi e como é que um desses hábitos, que é a leitura, mudou completamente a minha vida. E neste aqui também eu vou te explicar perfeitamente como é que eu, com essa minha vida, mãe, esposa, ainda consigo ter tempo para ler, ter um tempo para mim. Tem essa também. Muitas pessoas perguntam, Irina, como é que tu consegues ter tempo? Aonde é que tu vais buscar tempo para ainda ler, criar conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram? Se não me segues no Instagram, deixa aqui o meu Instagram, Salvezina, igualzinho como aqui no YouTube. Como ainda tens tempo para ler, escrever, criar conteúdos e sendo mãe, esposa, tarefas de casa, trabalhas, ainda estudas, eu digo. Realmente não é uma coisa que eu posso dizer que foi fácil, não foi fácil. Eu vou te explicar porque que eu vim fazer isso. Porque eu, quando foi complicado no início, também queria ter visto um vídeo assim, para me dizer como é que eu posso fazer, como que realmente é muito normal sentir-se numa monotonia absurda, de eu quero muito fazer isso, mas eu não sei como fazer isso, ou seja, eu queria muito ter o hábito de leitura, mas eu não sabia como, muito menos por onde começar. E se eu conseguir, então claro que também vais conseguir. Primeira coisa, primeira dica, é tu encontrares uma forma que funciona para ti. Ok? Eu vou-te contar como é que funcionou para mim. Eu trabalhava na limpeza, já fazia algum tempo, e eu passava, por exemplo, nos transportes públicos, ou por exemplo, se eu estivesse a fazer o trabalho, eu só andava a ver nas redes sociais. Eu achei que isso me cansava. Eu não sei onde é que eu vi, ah, mas estava a dizer, também tem livros em resumos, audiolivros. Eu, não sabia. Eu sempre tive esse desejo de ler, muito, de ter esse hábito mais de conhecimento. Exato. Então eu disse: vou começar a ler. Eu pesquisei um livro, foi isso que aconteceu, pesquisei um livro que tinha-me dado, foi nas redes sociais também, não sei onde é que foi exatamente, que eu poderia ler, ouvir o audiolivro. Eu comecei com eu tenho quase certeza que foi o Pai Rico, Pai Pobre, audiolivro, ou O Homem Mais Rico da Babilônia. Não tenho certeza qual é que foi, mas eu sei que foi um desses 2. Eu comecei a ouvir o audiolivro. Ai, eu estava na limpeza, eu conduzia muito de um cliente para o outro, eu trabalhava na casa dos privados, isso, a fazer limpeza privado, eram 2 ou 3 casas dependendo do cliente, e eu tinha os meus fones de ouvido, eu aspirava, eu normalmente fazia sozinha, trabalhava sozinha, punha os livros só duravam o quê? 7 horas, há livros que durava 3, 4 horas, o outro durava 7 horas de audiolivro. E quando eu estava na limpeza nos clientes, eu ouvia o audiolivro. E muitas vezes eu comecei a apontar. Andava com um bloco de nota ou escrevia mesmo no telefone alguns pontos que eu achei muito essencial, muito importante que eu disse. E já aconteceu muitas vezes de eu voltar a ouvir o audiolivro. Foi algo surreal. Eu não sabia que podia fazer isso, realmente foi algo novo. Mas o que aconteceu? Eu adaptei
a minha vida na altura, porque eu não tinha tempo para sentar e ler como hoje eu consegui e já vamos chegar lá como é que eu fiz para adaptar a minha vida. Então, nesse caso, tu tens que adaptar a tua vida, o que é que tu queres fazer. Era mais fácil tu ouvires o audiolivro ou tu consegues realmente escrever, por exemplo, ou escrever não, ou tu consegues ler. Aí para o trabalho vais de transporte ou conduzes? Se conduzes, ouve o livro no carro, se vais ao trabalho, leva um livro na saca e tenta ler. Isso é a adaptação da tua vida, da tua rotina, do teu dia a dia, ok? Usar estes pequeníssimos tempos que tens, não digo livre, mas que estejas monótono ou que estejas a fazer alguma coisa e fazer algo de útil. E quando mudei de trabalho, essa já é a dica 2. Tu tens que adaptar, de novamente a falar, a adaptação, porque a tua vida vira a cabeça para o ar. Para não teres que mudar o teu hábito, mas sim adaptar o teu hábito à tua nova rotina, à tua nova vida, vamos dizer. O que é que eu fiz? Eu mudei de trabalho, ou seja, não acordava cedo, mais como eu acordava antes, para ir trabalhar e ter que ouvir audiolivro ao conduzir. Reduzi a condução, porque mudei para um trabalho mais perto e eu tinha que entrar mais tarde. E comecei a estudar. Comecei a fazer uma formação, que é na área da estética, e vi-me obrigada a estudar. Eu tinha que acordar cedo. Então o que é que eu fiz? Infelizmente não poderia dizer: "Ah, eu mudei de trabalho, não preciso mais acordar cedo". Mentira. Eu disse: "Já que tens o hábito de acordar cedo, Irina, voltas, continuas a acordar cedo e a estudar". E como eu via que eu tinha que ler muitas folhas, apontar, veio-me o clique de ler o livro físico. Eu já tinha 2 ou 3 livros físicos que eu já tinha comprado e eu não tinha nem pego em um. Um deles foi, Quem Pensa Enriquece, que foi recomendado do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu já tinha comprado, mas não tinha pego ainda nele, porque como eu falei, não tinha tempo por causa do meu antigo trabalho. Eu comecei a ler. Eu comecei a ler, comecei a apontar. Não foi fácil logo no início, e esse não foi o primeiro livro que eu comecei a ler de ler, mas isso foi no hábito de estudar, adaptar o meu novo ambiente, a minha rotina. Eu comecei a ler, não foi fácil logo no início, mas foi muito produtivo, eu gostei imenso. Neste vídeo que eu vou deixar aqui, vou-te explicar o que é que tu tens que perceber quando estás a escolher um livro, o tema dele. É muito importante e tens de saber porque que tu queres ler. Isso faz também muita diferença na continuação e na conclusão da leitura. Muita diferença, faz toda a diferença, vou dizer sinceramente, toda a diferença. Antes de continuar, é o seguinte: se estás a gostar já desse vídeo, não se esqueça de se subscrever no canal, deixa um gosto, e começar de pequeno, mas começa. O meu primeiro livro que eu li em 2023, foi em 2023, foi um livro de 100 páginas, não tenho ele aqui comigo, foi um livro de 100 páginas. Eu comecei em outubro, finais de outubro, comecei uma forma de ler uma página, isso tudo. Antes de dormir tentava ler 2 páginas, mas caía logo no sono. Fui tentando. Eu acabei o livro em janeiro de 2024. E foi em janeiro que eu tentei aplicar a leitura do livro com o estudo. Estudava 1 hora, lia 30 minutos. E é aí que eu também comecei a ler o livro Quem Pensa Enriquece. E eu adorei o livro, porque ele dava dicas, eu percebi qual era o estilo do livro que eu gosto. A parte financeira dava dicas do teu dia a dia e desenvolvimento pessoal de como é que tu sentes, de como é que tu estás, entender mais as tuas emoções. Eu fiquei fascinada com esses 2 temas. Ou seja, o autoconhecimento, de novo, Irina, sim, quando tu percebes a tua dor, o que é que tu queres aprender com um determinado livro, ele vai te dar gana para ler e continuar a ler, não porque eu disse que tu vais ler. E eu não sei quantas vezes que eu já repeti isso aqui no canal, mas sim, tu tens que perceber porque que estás a ler aquele livro. É importante para essa fase da tua vida, para nesse momento que é que estás a passar, para esse objetivo que tu queres alcançar. Sim, isso faz toda a diferença para tu teres uma continuidade, uma constância na leitura e no hábito em si. E como é que eu fiz para sair de 2023 que eu não li nenhum livro, acho que eu ouvi 2 audiolivros, algo do gênero,
para 13 livros em 2024. Foi isso. Eu descobri completamente o que eu gostava de ler, os temas que eu gostava, como é que era o livro, tudo isso mais alguma coisa, como é que está a minha vida, como é que eu gostaria de melhorar. Eu ia atrás dos temas, como assim, e sugestões, claro. Às vezes eu ouvia audiolivro de forma resumida para ver como é que era o livro e comprava para ler completamente o livro inteiro, ok? E com essa criação desse hábito, eu fui aumentando gradualmente a minha leitura, fui me desafiando mais, como eu disse no vídeo anterior, eu deixo aqui linkado no card, como é que é bom desafiar-te a criar um hábito. Ou seja, primeiro eu comecei bem pequeno, na minha realidade, fui melhorando, fui percebendo qual é o tema, qual é o livro que me atirava mais ler e continuar a ler. Criei um método de ler e fazer logo o apontamento no próprio livro, do foi o insight que eu tive, como é que eu pegava esse trecho da leitura, passava para a minha vida, da minha vida, o meu dia a dia, para me ajudar. Por isso que tens que saber escolher o teu livro. Eu criava desafio nas páginas, por exemplo, se eu comecei a ler hoje, o dia 13, eu já apontava dia 14 aonde que eu ia começar a ler. Por quê? Porque quando eu começava a ler, eu olhava, falta quantas páginas para ler amanhã? Faltava uma ou duas, eu não parava, ainda está quase, continua, continua, continua. Ou seja, ele dava-me a ideia, a ver, eu marcava o livro assim, para me dar a ideia de ter que continuar. Estás a ver quanto que eu escrevo no livro? Eu escrevo muito, eu escrevo, aponto tudo, tiro ideias. Isso também dá-te a forma de estudar ao mesmo tempo, ganhar conhecimento para ti, para identificares mais com a leitura. Foi dos melhores métodos que eu pude criar para mim mesmo, né? E podes tentar, podes experimentar para ver se dá para ti, se tu gostas. E isso hoje, leitura já faz parte de mim. Eu desafio-me todos os dias. Eu sei que às vezes eu não consigo cumprir, porque eu sei que tem outras fases mais importantes que uma leitura, que eu estou a terminar, nesse caso, estou a terminar a formação, então o meu foco nesse momento está mais para estudar e para acabar o que realmente é mais importante para mim. Mas a minha leitura está ali, eu tenho que ler um bocadinho, às vezes no momento a ir para a escola, eu estou no bus, eu estou no transporte público, eu estou a ler, porque já é algo meu, para também reduzir a tela um bocado. E tudo isso, eu percebi que tudo é um processo, não é correria, não é, fulana leu 20 livros naquele ano, eu tenho que ler também 25, porque tem que ser melhor que ela. E isso vai te frustrar, porque tu não vais ler para tentar entender, para colocar na tua vida, para adaptar ou para melhorar. Tu vais ler para competir. Então tudo tem uma questão de adaptação. Então vais perceber que o ano passado, por exemplo, tu não leste nenhum, e se esse ano tu leste 3, já dá mais que feliz, porque isso é algo muito positivo mesmo. Podes-me comentar qual é o teu desafio nesse âmbito, nesse hábito de leitura? É não gostar, por exemplo, ou não ter tempo, como foi o meu caso no início, não saber como fazer, pronto, eu já te dei várias dicas aqui como fazer e podes já colocar em prática. Não esquece, deixa nos comentários, deixa um gosto no vídeo para me ajudar aqui no canal a crescer. Me segue lá nas redes sociais, Instagram, Salvizina, igualzinho aqui como o YouTube. E eu vou deixar também linkados os outros vídeos e sugestões para tu perceberes algumas rotinas, como é que podes entender os teus sentimentos e isso tudo, que é a parte que eu gosto muito, que é o desenvolvimento pessoal. Partilha com outras pessoas, seja uma inspiração na vida de outras pessoas. Pá, tu sabes que quer muito adaptar essa rotina ou esse hábito de leitura. Eu sei que essas dicas que eu dei aqui, que eu partilhei contigo, vai ser excepcional e vais ter resultado logo. A tua visão, a tua ideia com leituras ou como criar hábitos de leitura já mudou desde esse vídeo. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Um beijinho grande. Tchau, até o próximo vídeo.